Professor Otávio, lembrando que vocês têm até hoje para a presença da aula de terça-feira, ou seja, a entrega dos dois trabalhos, cada trabalho vale meia presença, uma falta, até a última hora que eu cheguei, tinha exatamente 3 trabalhos, somando os 2 trabalhos de aula. Quase 3 pessoas, né? Não, 2 pessoas. Um enviou 2, a outra enviou 1. São 2 trabalhos separados. Você ouviu quem era? Primeiro você está admitindo que eu fui olhar lá quando ainda tinha prazo. Eu só vi o número que tinha sido enviado. Tinha 1 e 2. Então podem ser 3 pessoas diferentes, pode ser uma pessoa. Eu enviei 2, não. Eu estou pensando, mas se foi ou se não foi. Eu não chequei quem mandou. Eu só abri a página e vi que tinha pouca gente ainda, que não valia a pena ir atrás e colocar a presença, já que vocês tinham até. Porque o certo é 3 arquivos por pessoa, né? Não, 2 arquivos. 2 arquivos. Um arquivo de DIC análise e outro arquivo de DIC interpretação. Vai ser o mesmo esquema para o bloco. Hoje a gente vê a teoria, dependendo do andamento, a gente começa a parte de análise manual, como fazer sem usar um programa especializado, mas possivelmente isso aí só fica para terça-feira, as 2 análises de interpretação na terça-feira, e sexta-feira que vem sem aula presencial, com a aula, como é que eles chamam? De atividade dirigida, que é vocês fazerem os 2 trabalhos de blocos, contando a presença e o ponto adicional. Professor, estou com uma dúvida. Na hora de passar o dado para fazer o gráfico, tem uma configuração lá que não deu uma celular. Eu estava vendo só tem que fica estranho. É simples. O SAIS passa os dados com ponto decimal. E o seu Excel provavelmente está configurado com vírgula decimal. Então o Excel vai entender que aquele ponto é uma separação de milhar e vai te tacar um número enorme sem fazer sentido. Você tem 2 caminhos para resolver isso aí. Primeiro, deixa aberto aqui e vai digitando na mão. Esse é um caminho. Aliás, tem 3 caminhos. O segundo caminho, copia os dados, cola no Word, na tabela do Word. No Word, manda substituir vírgula por ponto, melhor, ponto por vírgula, e copia de novo agora para o Excel. Caminho número 2. Caminho número 3. No seu Excel, na configuração, você pode configurar ele para usar o ponto decimal em arquivos. Configuração, cata um pouquinho lá. Ou melhor ainda, procura no Google, mas vai dizer como é que faz. E a partir daí, tudo seu no Excel vai ser o ponto decimal. Certo? E aí só é copiar e colar. Esse aí só vale a pena fazer se você for rotineiramente trabalhar com o ponto decimal, porque toda vez ficar indo lá, reconfigurar, voltar, é um pé de jogador de basquete, certo? Uma região muito sensível da anatomia masculina, certo? Mas se é uma coisa ocasional, somente para a minha disciplina, por exemplo, somente quando você eventualmente quiser uma coisa do SAIS, a forma mais fácil é vai para o Word, faz a troca e cola. Fora isso, alguma dúvida? Nós vimos até agora o DIC, delineamento inteiramente casualizado. Agora é o delineamento em blocos casualizados, ou sendo mais formal, o delineamento em blocos completos casualizados. Não é o delineamento em blocos completamente casualizados que não existe. Porque se fosse completamente, não era em blocos. Certo?
Por que delineamento em blocos completos casualizados? Porque existem delineamentos chamados de blocos incompletos ou blocos mais que completos, certo? Que são diferentes desses. No blocos completos, todo bloco, todo controle local, tem uma ou mais repetições de todos os tratamentos. Então, se você tem 50 tratamentos, cada bloco vai ter 50 unidades. Em alguns casos, isso é impossível de fazer. Por exemplo, você está no melhoramento e tem 500 variedades na sua fase. Então, você não consegue fazer um bloco homogêneo com 500 unidades de delineamento. Existem os delineamentos de blocos incompletos, que nem todo bloco tem todos os tratamentos. Certo? Mas é uma coisa mais específica. Você normalmente vai ver chamar de blocos casualizados ou blocos completos casualizados, DBC. E para fazer a análise desses dados com tratamentos regulares é mais difícil. Mas o grande problema não é a dificuldade. Quem faz a análise é o SAIS, ou o CISVA, ou seja lá o que você for usar. Então, dificuldade de análise deixa de ser um ponto que deva ser tão levado em consideração. O que acontece é que você está complicando a vida sem ter um ganho correspondente. Então, se você tem uma necessidade, porque seu experimento não permite você fazer os blocos completos com todos os tratamentos, beleza, você usa um delineamento mais completo. Fora daí, não tem razão para fazer isso. Quando você vai tornando o seu delineamento mais complexo, você vai começar a pagar mais caro por ele, em termos de grau de liberdade. O seu uso de graus de liberdade vai ficando cada vez menos eficiente. O que você quer no seu experimento é o maior número de graus de liberdade que você possa colocar na conta do acaso. Porque isso é o que vai definir a precisão do seu experimento do ponto de vista estatístico, considerando que você mantém um ambiente mais ou menos igual, tá? Então você quer um delineamento que permita colocar o máximo possível no acaso. Porque como o grau de liberdade é o denominador, quanto mais você coloca lá, menor, certo? O quadrado médio, a variância. E você quer a menor variância possível, o menor quadrado médio possível para o acaso. Se você usa um delineamento mais complexo, você vai gastar mais graus de liberdade no controle local. E se não houver um ganho de redução da variação em função disso, sua eficiência está caindo. Eficiência experimental caindo significa maior dificuldade de encontrar diferenças que realmente existam. Maior chance de cometer um erro do tipo desse. O que você quer, então, é o delineamento mais simples que permita controlar bem a variação do acaso. Na maioria dos casos, o nome desse delineamento é o delineamento em blocos completos casualizados, delineamento em blocos casualizados. Professor, ele entra a questão da heterogeneidade, homogeneidade. Vamos lá. Você está falando de heterogeneidade ou heterocedase? Nem sei. Ele é utilizado quando o seu ambiente tem uma variação do ambiente que não é do acaso. Então você vai controlar essa variação ambiental, porque se você não controlar, ela seria chamada de variação do acaso. Então ele é um ambiente heterogêneo. O ambiente tem que ter uma heterogeneidade que você reconheça. Tá? Esse é o objetivo desse delineamento. No dia que você usa no ambiente homogêneo, em que você não tem essa variação do ambiente que você consiga ver antes de fazer o experimento. O bloco, você com a sua experiência já consegue ver de cara, olha, aqui vai dar uma diferença daqui. Se eu fizer tudo igual, isso aqui vai ser diferente.
eu pegar o meu ambiente um experimento tempo de direção daqui para Carpina. E eu tenho carro, moto, misturado para fazer o experimento, eu tenho carros, motos e caminhão velho. Eu vou ter que fazer o experimento usando carro, moto e caminhão velho. Eu não estou interessado na diferença entre eles. Certo? Eles não são meu tratamento, são material do meu experimento. Eu sei que eu vou levar tempos diferentes. Sim. É verdade. Certo? Porque um caminhão velho Não vai atrapalhar. vai ser mais lento, vai sim. ter. Eu sei disso aí. Eu não preciso saber mecânica fina, saber o detalhe de trânsito daqui para Carpina. Para saber que com a moto eu tenho uma chance de sair um pouquinho mais rápido, ou na mesma velocidade de um carro, o caminhão vai ser mais lento. Isso é inevitável. Certo? Mas eu não estou interessado nessa diferença. O que eu estou interessado é a diferença entre duas rotas para ir para Carpina, ou a diferença entre homens e mulheres dirigindo, que não existe. O meu tratamento é isso aí, não é o carro. Mas eu vou ter que usar meios diferentes, pela condição do meu experimento. Então eu estou tirando uma variação que não é tratamento, porque o meu tratamento é motorista homem, motorista mulher. Certo? Estou tirando essa variação entre moto, carro e caminhão. Isso é o que a gente faz no blocos. Eu reconheço uma variação e tento controlar essa variação. Ok? Certo? Então, ele é o delineamento mais comum em ciências agrárias. Por quê? Porque é o delineamento mais simples, que tem controle local, e raramente nós temos condições perfeitamente homogêneas. Então, como normalmente nós temos heterogeneidade, normalmente nós precisaríamos de controle local. E essa é a forma mais simples de usar o controle local. Chutando, mais de 80% dos experimentos vão ser do DBC. Isso é um chute grosseiro baseado em vozes da minha cabeça. Tá? Então, eu posso estar errado, mas garanto que continua a ser mais de 80, mais de 70, mais de 90. O número é um chutão somente para dizer a vasta maioria é em blocos. Você só pode utilizar ele, só deve utilizar ele, quando você considera que consegue fazer blocos, que são mais homogêneos dentro do bloco, do que entre os blocos. Se pegar, por exemplo, esse exemplo besta que eu estava usando, eu acho que a diferença entre de moto para carro é maior do que a diferença entre motos. Eu acho que a diferença de carro para caminhão é maior do que a diferença de um Renegade para um Fiat ou Quid. Então, na hora que eu coloco todos os carros juntos, a diferença dentro do grupo de carro é menor do que do grupo de carros para o grupo de caminhão, grupo de caminhonete, grupo de moto. Isso é o que a gente tenta fazer. Utilizar a mesma condição ambiental. Certo? Eu estou fazendo um experimento, não vou conseguir fazer todo de uma vez porque é grande demais. Então, cada remessa, eu diminuo as remessas para uma coisa que eu consigo fazer. E as rodadas que eu faço o experimento, essa semana eu vou trabalhar com 500 placas de PET, semana que vem eu trabalho com outras 500. Mas todo mundo, todos os meus tratamentos são feitos essa semana, são feitos semana que vem, são feitos na outra semana. Então a diferença dentro da semana é menor do que a diferença de uma semana para a outra. O que a gente faz é o que é que pode causar variação?
O que é que eu estou vendo aqui com base na minha experiência? Nesse caso que eu falei agora, eu sei que se eu for fazer placa de pé, montar, todo mundo sabe o que é placa de pé, preparar a placa de pé, a minha última, e for fazer 500, a minha última vai estar diferente da primeira. Isso é, mas vai estar mais parecida com a primeira das 500 do que com as que eu vou fazer semana que vem, quando eu vou fazer uma nova remessa de e-mail. É isso que a gente tem que controlar. Mas você só deve usar quando você consegue ver o seu material experimental e prever essas variações. Ou seja, quando você tem a necessidade de usar o controle local, o ambiente não é homogêneo, e a possibilidade de usar o controle local, que você reconhece esses subgrupos mais homogêneos. Primeiro dia de aula, vocês são homogêneos? Eu sei que o primeiro dia de aula da minha turma de 2030 vai ser heterogêneo. Porque é formada por gente, a não ser que daqui para lá eu esteja ensinando computador. Certo? Mas admitindo que eu continue ensinando gente, vai ser formada por gente, e gente é diferente, gente é heterogênea. Eu vou ter alunos que estão me vendo pela 25ª vez, ou já foram postos para fora da universidade, voltaram. Eu vou ter alunos que terminou de entrar na universidade agora. Vou ter alunos que estão usando somente uma disciplina, que estão pagando 6 do semestre passado ainda. Certo? Eu sei que eu vou ter isso. Porque sempre tem. É normal. Não depende de mim. Tá? Quem vai estar comigo no próximo semestre é uma coisa que não depende de mim. Mas quem for ficar, talvez queira cursar no outra turno, para pegar os modos diferentes de ensinar meu e de Wilson. Talvez goste mais do estilo dele. Quem estiver fazendo muita questão de fazer estatística do evento, que parece ser o seu caso. Foi ele que falou, vai pegar a gente no próximo semestre. Ela vai ressaltar pode acontecer. Fica calado que é melhor. Certo? Mas realmente recomendo que façam com o outro professor. Se for o caso. Voltando para aqui. Certo? Mas eu não consigo separar vocês, a turma do próximo semestre. Eu sei que é heterogêneo, mas não consigo separar em grupos homogêneos que façam sentido para uma avaliação de sistema de ensino. Porque separar por sexo, eu conseguiria fazer no primeiro dia de aula. Qual o peso? Não afeta nada. Idade? Não afeta nada. Altura? Peso? O jeito que senta na sala? Nada. Sentar na frente, sentar atrás? Nada disso afeta o desempenho acadêmico. Então, nenhum desses critérios que eu poderia ver no primeiro dia de aula seria um preditor adequado para como vai ser o desempenho acadêmico e, portanto, definir grupos. No final do semestre, aí eu tenho informações de quem participa das aulas, quem sempre vem, quem entrega os trabalhos, quem pergunta, e aí já fica mais fácil de eu tentar separar em subgrupos que tenham diferenças entre os grupos. O ponto-chave é, tem que ter variação e você tem que reconhecer essa variação antes do experimento. Não adianta reconhecer a variação depois do experimento, que Inês é morta, não tem mais nada a fazer a respeito. O seu objetivo é reduzir a variação do acaso. Como é que você reduz a variação do acaso? Se você pegar o NIC, inteiramente casualizado, quais são as fontes de variação que existem no NIC? Gente, é o assunto da semana passada. Tantas águas já rolaram. Quais são as fontes
variação ou é do tratamento ou é do acaso. Ou é do Tratamento ou acaso? Tratamento ou acaso são as duas únicas fontes de variação que existem no mundo. A variação do tratamento deve ser modificada pelo delineamento. Você acha que a diferença entre os tratamentos vai mudar? Você saiu do DIC ou outro delineamento? Faz sentido pensar isso? Aí chega. Eu estou perguntando, tá? Só para ficar claro que eu estou fazendo pergunta. A diferença entre os tratamentos é uma característica do tratamento ou é uma característica do ambiente? A diferença dos tratamentos é dos tratamentos. Você admite que é uma diferença real dos tratamentos. Sim. É por isso que você está estudando. Não é isso? Então, você mudar de um delineamento ao outro, deveria mudar a diferença entre os tratamentos? Não. Pela lógica. Então, a variação do tratamento é igual. Admita que a variação total é igual também. Se eu crio mais uma conta, ao invés de ter somente tratamento e acaso, eu tenho agora tratamento, blocos e acaso. Esse efeito do bloco vai sair não? Tem uma resposta para tratamento e outra resposta para acaso. Vamos pensar aqui um pouquinho. Deixa eu pegar aqui uma coisa. E a minha cobra bem atacada. Admita que a variação do experimento vai ser igual. Certo? Nos dois casos. Faz sentido lógico para vocês? A variação total do experimento ser mais ou menos igual. No DIC, isso aqui é igual a T. Correto? A variação total no DIC é a variação do tratamento mais a variação do acaso. Está fazendo sentido até aqui? Isso aqui é igual. Porque eu criei uma coisa nova aqui dentro. Tranquilo? Tauí é igual a Tauí. O efeito do tratamento é independente, porque o efeito do tratamento é uma característica do tratamento. A diferença entre as variedades é uma característica das variedades. A diferença entre as atuações é uma característica da atuação. Então o efeito do tratamento deve ser igual, independente da forma que você está estudando o tratamento. Está fazendo sentido até aqui? Se são iguais dos dois lados, desaparecem. Então a variação do acaso aqui é igual. Quem é que vai ser maior? A variação do acaso? No DIC ou no DBC? É igual. No DIC vai ser maior. Porque no DBC você não tirou uma parte daqui e jogou na ponta do bloco. Então o epsilon, a variação do acaso no DIC é maior do que a do DBC. Certo? Porque você conseguiu controlar uma parte da variação que era do ambiente, mas não é da verdade do acaso. Certo? Isso é paura. Essa conta aqui é separada. Se a gente começar a fazer um treinamento de basquete aqui, só para sair da corrida que eu uso sempre, vocês vão ter o mesmo desempenho. Tem gente aqui com quase 2 metros de altura, tem gente aqui com um pouco menos do que isso. Certo? Mesmo um jogador excepcional,
de basquete com 1,50 m vai sofrer para fazer mais pontos do que um jogador de quase 2 metros. A não ser que o jogador de 2 metros seja muito desengonçado. É natural, a porcaria daquela cesta está com quase 3 metros de altura. Certo? Então você que tem 1,50 m está tentando jogar a bola 1,5 m para cima e o outro só está jogando 1 metro. É natural que é mais fácil. Ou menos difícil. Certo? Então, se eu colocar todo mundo junto, tudo junto e misturado, vai ter uma variação grande ali, uma parte da variação, que é simplesmente efeito da altura, não é do método de treinamento, e não é do acaso. O que a gente quer fazer é separar essa parte nessa ponta aqui, porque reduz o acaso. Se reduz o acaso, fica mais fácil de ver se existem diferenças. E não jogar fora uma diferença que realmente existe, simplesmente que a gente não consegue ver. Então você coloca condições, o bloco é uma condição, né? Separar em bloco vai diminuir o acaso. Pelo menos é o que você quer fazer. Você pode até não diminuir, porque você não fez bem os blocos. Você não montou os blocos direito. O que você quer fazer é isso. Aplicar o controle local para tirar uma parte da variação que ia ser do acaso da conta do acaso. Quanto mais você tirar, melhor. Porque menor fica o acaso. E seria outra coisa que dá para fazer para diminuir mais ainda? Bem, a primeira coisa que você pode fazer em qualquer experimento é aumentar o número de repetições. Porque fica mais fácil de encontrar. Agora, isso aí tem um pequeno probleminha, certo? Que não é somente dinheiro. Certo? Às vezes é tempo. Você está fazendo seu projeto de mestrado. Você tem 1 ano para fazer o projeto. Fazer o projeto de lançar o experimento a escrever, a dar uma dissertação pronta. Certo? Então você talvez não tenha margem para jogar mais repetições, ainda que dinheiro não seja limitante. Certo? Porque as suas análises são baratas, porque você tem campo. Então não é necessariamente o dinheiro, são recursos, inclusive seu tempo. Essa é a primeira forma. Segunda forma, controlar melhor o seu experimento, ou seja, reduzir a variação do acaso ao todo. Certo? É um experimento de campo, garantir que não está com mato. Certo? Garantir que está com a água uniforme, garantir que a adubação está uniforme, garantir que o plantio for uniforme. Ou seja, você controlar bem as condições gerais do seu ambiente. Isso não é controle local. Certo? Isso não é controle local ainda. Aí o terceiro caminho é o controle local. Você examinar seu experimento, o ambiente em que você vai conduzir o experimento, e reconhecer previamente variações que devem acontecer ali, com base no que você conhece e a economia do campo que você está trabalhando. Certo? Esses 3 caminhos juntos é onde você pode atuar para reduzir a variação do acaso. Por sinal, o primeiro e o segundo atuam independentemente do bloco, tá? São coisas que devem ser feitas sempre. Aí você decide depois de sair se vale a pena usar o bloco ou não. Alguns exemplos. Pesquisador de educação física, vocês já escutaram com esse exemplo alguns dezenas. Método de treinamento de corrida tem 12 atletas para cada método. O atleta é a repetição, ou seja, a diferença de um atleta para o outro não é uma coisa de interesse do pesquisador. Ele está interessado nos métodos. Mas você tem 3 faixas etárias diferentes, abaixo de 20, meia idade, que hoje eu estou chamando de jovens adultos, de 30 a 40, para mim esse aí já é adulto velho, e a minha faixa etária é acima dos 50. Em cada faixa você tem homens e mulheres. Você sabe que essas faixas etárias vão afetar o desempenho do jogo. Não tem como
semelhantes, uma pessoa mais velha vai correr mais devagar do que a pessoa mais nova. Isso é inevitável. A gente já começa a corrida com as dores que vocês só vão sentir no final da corrida. Certo? Naturalmente, a musculatura de homens e mulheres é diferente. A questão de testosterona. Não quer dizer que eu não apoio muito mulher. A maioria das mulheres que era do meu grupo de corrida dava volta em cima de mim. Sem sombra de dúvida. Tudo bem que eu carregava 30 quilos a mais do que ela, mas continuava a levar a lapada delas toda a corrida. Mas naturalmente, condições semelhantes, a mulher está correndo melhor. Tanto é que o recorde de maratona, por exemplo, masculino é acho que 10 ou 15 minutos mais baixo do que o recorde de maratona feminino. Então, o que é que eu faço aqui? Os 5 homens abaixo dos 20 anos, cada um recebe um treinamento. As 5 mulheres abaixo dos 20 anos, cada uma recebe um treinamento, por aí vai. O resultado da diferença entre esses 6 grupos deixa de afetar a diferença entre os tratamentos e não é mais uma diferença do acaso. Porque eu, pesquisador de educação física, consigo reconhecer naturalmente. Ah, mas por que você não pegou 60 pessoas, 60 mulheres de 50 anos de idade? Porque eu não tinha 60 mulheres de 50 anos de idade para fazer o experimento. Seria melhor? Seria. Mas não tinha. Vou fazer o quê? Virar em 60 mulheres? Não dá, né? Eu poderia até me virar em uma, mas não em 60. E eu não vou fazer a cirurgia nunca, é penosa demais. E mesmo assim teria tido efeito de 58 anos de Y na musculatura. Ok, gente? Você vai fazer um experimento aqui natural, no nosso telado ali, junto do prédio fixo sanidade. Tem prédio alto, tem telado. Vocês acham que a iluminação daquele prédio é consistente ao longo do telado? É consistente ao longo do dia? Não. Se você está trabalhando com uma espécie que é sensível ao fotoperíodo, isso pode afetar. Então, se eu tenho que usar a casa toda, eu tenho que dividir o telado em faixas, de modo que todos os tratamentos fiquem levando o mesmo número de horas de pleno sol. E aqui? Isso é um ambiente homogêneo? Não. O que é que está variando aí? Esqueça a vegetação. A vegetação está variando, mas esqueça isso. Declividade. E o que é que a declividade causa? Pessoal do solo, você tem a obrigação de perceber. Que é isso? O que é que essa diferença de atividade vai trazer? Tem nutriente em cada local. Vai ter diferença de nutrientes e água. Eu não sou da escola. Certo? Porque a água vai para cima ou vai para baixo? Vocês já viram a água subir ladeira? Não. A água só faz descer ladeira. Se a chuva for homogênea, a água da chuva vai bater mais aonde? Em cima ou embaixo? Não é só ladeira. Ah, não entendi a pergunta. A água bate baixo, a chuva vai ladeira. Não entendi, professor. Certo. Ela vai cair mais ou menos homogênea, mas vai descer água para baixo. Então embaixo vai ser mais úmido. Isso. Vai ser mais úmido e vai ser mais fértil. Isso. Porque quando ela está descendo, ela está levando junto Nutriente. nutrientes. Se eu preciso fazer um experimento nessa área toda, como é que eu faço? Espalho no sorteio geral ou divido as coisas? Divido. Como? Pensando na foto como está. Na vertical ou na horizontal? Né? Na horizontal ou na vertical? Na vertical. Então, hã? Todo mundo na várzea, então é na vertical. Um grupo na vertical aqui, um grupo na vertical aqui,
aqui e aqui. Certo? Porque dentro do grupo, nesse grupo vai estar todo mundo na várzea. Certo? Vai ter variação do acaso dentro da várzea? Vai. Mas vai ser menos do que a variação da várzea para chão. Certo? Você não vai matar a variação do acaso, você quer reduzir a variação do acaso. Acho que pode ficar perto de 90%, né? Por sua diferença. Entre a base e a chão. Não deveria ser uma coisa tão brutal assim, não. Tá? Mas eu falo a respeito do nutriente disponível no. Não é uma coisa tão. A não ser que você esteja com uma situação muito degradada ou coisa desse tipo. Mas ele já fosse infértil. Acho que eu sei lá. Você tem que estar. Eu observei essa parte devido ao grau de vegetação. Não, isso é só porque em cima levou o trator e embaixo não levou o trator. Nessa foto, em cima está com o solo preparado e embaixo está com o trator. É isso aí, não é. O que me veio à mente. Tem diferença? Tem. Tem diferença perceptível? Tem. 90% não. Vamos pegar de 5 formas. 90% você estaria falando a diferença. Se fosse cana, você estaria produzindo 100 toneladas embaixo e somente 10 toneladas de cana em cima. Certo? Brutal. Em condições agronômicas minimamente razoáveis, não vai acontecer isso aí. Mas você vai ter uma diferença de 10%, aí eu já compro. E 10% é uma diferença grande dentro do experimento. Normalmente, um bloco é igual a uma repetição. Quando vocês olharem qualquer livro de estatística, vocês vão ver sempre falando bloco como se fosse repetição. Normalmente, quer dizer sempre. Você pode ter mais de uma repetição de cada tratamento dentro do bloco, desde que seja igual. Ou seja, o bloco pode ter 2 repetições de cada tratamento, mas não pode ter 2 repetições de um tratamento e uma repetição do outro. Aí vira casa de manjola. Vira zona. Por que a gente não costuma fazer isso? Porque a conta fica mais chata. E a gente ainda tem hábito mental da época de fazer as contas usando o calculador. Meu pai era professor aqui da Rural também e era do IPA. E eu escutei pelo menos umas 500 mil vezes ele fala, como todo pai, né? Falando da época dele, mais novo, quando ele começou a fazer experimentos no IPA, a calculadora era mecânica. Então, você fazia uma multiplicação, você fazia botava um número lá e depois girava a manivela 1, 2, 3, 4 vezes. Para poder fazer. Então, se era 5 vezes 4, você marcava o 5 e girava a manivela 4 vezes. Ele dizia que quando terminava a estação de experimentos, tinha um braço mais forte do que o outro. Exatamente. É por isso que se fala tanto em coisas para facilitar a conta. Quando você está fazendo conta assim, ou com uma calculadora, você escuta o mecanismo elétrico dela trabalhando, tudo que você puder fazer para facilitar a conta é negócio. Hoje em dia, dentro do computador, o celular de vocês é centenas de vezes mais poderoso do que os computadores que levaram o nome para o outro. Centenas. Então, facilitar a conta vai sair de 1 pico segundo para 2 picos segundo. Você continua sem conseguir ver a diferença do tempo. Tá? Mas continua a ser o padrão, a gente faz sempre comum. E, de um modo geral, também a diferença de eficiência não muda muito se você passar de 1 para 2 repetições para ficar com menos tratamentos. Não é nada que justifique muita dor de cabeça. Só lembrando, bloco não é necessariamente igual a repetição. Quais são os requisitos dele? Os
Os efeitos de tratamento do blocos e acaso tem que ser aditivo. A variação do acaso dos resíduos tem que ter independência dos tratamentos, tem que ter distribuição normal com média zero, tem que ser homocedáticos. Ou seja, tudo que vale para o modelo linear geral vale para aqui, porque o bloco é um caso do modelo linear geral. Nada de novo no front. E o modelo dele, como eu já mostrei aqui, irmão gêmeo do Dick, só que colocando o efeito bloco. Então, variação total, valor de cada parcela, um efeito da média geral, do efeito do tratamento modificando essa média geral, do efeito do bloco modificando a média geral, do efeito do acaso. E pensando na variação, a média não varia. Então a variação de Y é uma soma da variação do tratamento do bloco e do acaso. E o acaso não pode ser calculado diretamente, porque ele é acaso, né? Então você não consegue calcular direto. Você calcula a diferença entre os tratamentos, você calcula a diferença entre os blocos, e o que não é nem tratamento nem bloco é o acaso por diferença. A análise de variância total e tratamento irmã gêmea univitalina do que você fez para o DIC, ou deveria ter feito e talvez ainda faça hoje até as 23h59. Hoje a cabeça já está mil já. O efeito do bloco você vai fazer da mesma forma que o efeito do tratamento. Como é que você faz o efeito do tratamento? Soma todas as parcelas do tratamento para poder matar a variação inteira. Para aparecer a variação da base inteira. Ela vai ao quadrado, soma esses quadrados, divide pelo número de parcelas que você usou para chegar no total do tratamento, ou seja, o número de repetições. Correto? O efeito do bloco, o que você faz? Soma todas as parcelas do bloco, quadrado, divide por quem? Pelo número de parcelas que tem dentro do bloco. Normalmente o número de tratamentos. Então, assim, gêmeo fraterno. Não chega a ser gêmeo univitalino, mas é fraterno. Tranquilo, gente? Calculou o efeito de tratamento, calculou o efeito de bloco, já tinha calculado total por diferença. Você tem o resíduo.